Você já parou para pensar se a motivação por trás dos seus desejos está te aproximando ou afastando do seu propósito? E se sua maior dor fosse, na verdade, um convite para uma transformação profunda? Bom, são com essas perguntas que eu dou abertura aí à nossa mensagem de hoje. Eu sou a Jocélia Almeida e se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a ativar o sininho para que você venha receber aí toda semana mensagens como esta. Não esqueça também de deixar aqui uma mensagem, pode ser um pedido de oração, ou uma palavra de incentivo, ou quem sabe uma dúvida, uma colaboração, aquilo que Deus tocar no seu coração. Mas então vamos para a mensagem? A mensagem de hoje conta sobre uma história muito conhecida que talvez você já tenha ouvido falar sobre Ana, mãe do grande profeta Samuel, que foi aquele que liderou um movimento de renovação espiritual em Israel, chamando ali o povo ao arrependimento, à fidelidade de Deus. Então, assim, a influência de Samuel ajudou a restaurar a adoração a Deus em um tempo onde estava tendo um declínio espiritual. Foi aquele que ungiu, a Davi, a rei. Então, ele foi aquele que exerceu ali uma grande influência na vida daquele povo naquela época. Mas, para que Samuel tivesse vindo ao mundo antes, sua mãe passou por uma situação difícil. E essa história está registrada no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel e eu quero aqui ler com vocês. Vou dividir em 3 partes, vamos primeiro ler até o versículo 8, vou pausar para comentar, depois lemos mais uma parte, depois o final, para que a gente consiga extrair o máximo dessa história que pode ser a história de cada um de nós, no nosso devido tempo, com dores diferentes, mas todos nós passamos por situações semelhantes ao da Ana. E aí vem falando assim, Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, aqui nós vemos claramente que Ana, ano a ano, era afrontada. Naquela época tinha o costume de uma vez por ano, eles iam, era uma viagem, era distante, eles iam até o templo e levavam o sacrifício, as ofertas, e como Penina tinha vários filhos, ele entregava ali, as porções para ela, para os filhos, para cada um sacrificar, para cada um ofertar. Só que o texto vem falando que para Ana ele dava uma parte excelente, porque ele amava. Então aqui a gente vê claramente que o quanto que ele estimava a Ana. Aquele tempo podia ter, mais mulheres, era um costume da época, mas
o coração dele pertencia a Ana. Aqui o texto está deixando bem claro isso. E ela ficava ali amargurada, porque a outra, imagine só, né? Alguém que fica tacando na nossa cara as nossas dores, zombando das nossas dores, das nossas fraquezas, de algo que a gente não dá conta. Como que o coração da gente fica? Não fica igual o de Ana? É muito doloroso, né? Pessoas que passam por várias situações. Aqui a gente pode citar várias situações, não só o da zombaria, mas também, às vezes, uma situação de uma doença física ou uma limitação, às vezes uma traição, às vezes um bullying, uma discriminação, né? No caso de Ana, ela era estéril. Quantas mulheres hoje, às vezes, são estéreis, não pode ter filhos, às vezes fazem tratamentos anos e anos e não conseguem, e às vezes se sentem cobradas, né, pelos outros, e fica nessa angústia, nessa tristeza que Ana estava. E aí, o marido dela pergunta: Ana, por que você chora tanto? Por que você não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ou seja, eu te amo tanto, eu faço tudo por você. Não fica assim porque não tem filho. Não vão ser os filhos que vai fazer com que eu goste mais de você ou menos. Só que Ana estava tão amargurada que ela tinha passado a idolatrar aquela dor, aquele sofrimento, porque aquilo incomodava tanto ela, aquilo passou a ser uma idolatria. Às vezes a gente pensa que idolatria é adorar imagens, né, outros deuses no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você dá mais importância do que o poder de Deus na sua vida. Quando eu me concentro numa dor, num problema, e aquilo me consome ano após ano, eu estou idolatrando aquele problema, aquela situação. E Ana estava exatamente fazendo isso. Ao ponto de Eucana falar com ela: por que você está desse jeito? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então a gente percebe claramente que Ana, naquele momento, o que ela mais queria era dar resposta para Penina, porque o filho não faria diferença na vida dela no sentido de ter mais amor ou atenção do marido, não. Ele já amava tanto. Na verdade, a dor dela, a motivação dela de querer um filho era esfregar na cara da Penina. Tipo assim, eu também posso, eu também sou abençoada por Deus, porque além de tudo, naquela época, era vista como uma maldição a mulher que não podia ter filho, entendeu? Então, ela queria, na verdade, era dar resposta para Penina, era esfregar na cara da Penina que ela conseguia também ter filhos. E quantas vezes que a gente busca algo porque a gente quer dar resposta para alguém, que a gente quer mostrar para alguém que a gente pode, que a gente consegue. Olha como que eu sou abençoada, olha como que Deus me abençoa. Olha o que Deus fez na minha vida, não é assim? Quantos de nós, às vezes, queremos dar respostas para as peninas da vida? Então, o que hoje você tem idolatrado mais? São suas dores ou a presença de Deus? Será que as bênçãos que você tanto busca, ou eu tanto busco, podem se tornar maldição em vez de bênção na nossa vida, né? Se o nosso coração não estiver curado, aquilo que é para ser bênção vai se tornar uma maldição. Porque se Ana tivesse tido um filho nesse meio tempo, onde Penina ficava ali falando na cabeça dela, rindo da cara dela, que ela ia fazer? Ela ia começar agora a empinar o nariz
e esfregar na cara de Penina. Fala agora o que você falou antes, que mesmo que você estava dizendo, não seria desse jeito? Não é assim que muitas vezes a gente age ou pensa em agir diante daquilo que a gente está buscando? Eu vou fazer, mas ele vai ver, ela vai ver, eu vou esfregar na cara dela. Não é assim que a gente age ou pensa em agir quando não estamos curados, quando não temos sabedoria, quando não entendemos que a presença de Deus é maior do que qualquer problema? Mas aí algo mudou. Uma chave virou na cabeça de Ana quando o marido dela fez a ela aquela pergunta. E aí agora eu vou continuar lendo a partir do versículo 9, porque quando Eucana perguntou para ela por que tanto ela chorava, né? Se ele não era melhor do que os 10 filhos, ela se levantou, depois que, né, todos comeram ali, beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Naquele momento, Ana decidiu entregar a sua dor nas mãos daquele que podia curar. E aí, seguindo o versículo 10, versículo 11, ela falou assim, aí fala assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ali ela fez um voto. Ela não só entregou sua dor nas mãos de Deus, mas falou: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu te devolvo. E do versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, né, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia seus beiços, aqui na versão Almeida fala beiços, né? Na versão mais nova, lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ela estava ali chorando tanto, eu imagino a cena, né? Ela devia estar chorando tanto e falando, mas não saía a palavra, né? Ela só estava balançando os lábios ali, a ponto de que Eli olhou para ela e achou que ela estava bêbada. E aí ele disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te do vinho. Aí Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Senhor de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Note que quando ele liberou aquela palavra, porque ele era um profeta de Deus e ele tinha grande voz, então quando ele liberava uma palavra, aquilo acontecia. Então naquele momento ele liberou uma palavra de Deus sobre a vida dela e ela foi curada naquele momento, porque note que logo em seguida, ela já voltou, já comeu, seu semblante já não era mais triste. Naquele momento, Ana foi curada das suas dores, porque ela entendeu que não fazia sentido ela ficar sofrendo tanto por causa daquilo, que ela tinha que entregar nas mãos de Deus e que Ele era poderoso para trazer cura, para trazer a ela aquilo que ela tanto pedia. E mesmo se Ele também não a desse filho naquele momento,
ela tinha sido curada, porque ela entendeu que maior é aquele que está em nossa vida do que aquilo que a gente pode ter aqui nessa vida terrena. Mas fato é que ela foi curada. E hoje eu te pergunto, você está pronto, você está pronta para trocar a idolatria da sua dor pela adoração a Deus? Porque foi exatamente isso que Ana fez. E agora nós vamos terminar de ler para vocês verem o que aconteceu quando Ana tomou essa atitude. Do versículo 20 fala: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Lembre-se da promessa que ela tinha feito a Deus. Ana prometeu que se ele lhe desse um filho, ela devolveria para ele. Então, nesse momento, ela estava amamentando e ela ia aguardar que ele desmamasse para levar, porque naquele tempo, quem fosse servir era criado ali pelo sacerdote do templo, que na época era Eli. Então, Eli que criou Samuel. E aí, seguindo, e Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer em teus olhos. Fique até que o desmames, tão somente confirme ao Senhor tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo desmamado, levou-o consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vivi, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Aqui termina esse primeiro capítulo e a gente vê Ana ali agora cumprindo o seu voto. E a gente vê também a importância de quando a gente faz um voto ao Senhor, que a gente venha cumprir. Aí talvez você fala assim: mas Jocélia, do que adiantou ela pedir tanto a Deus um filho e depois ir lá, mal ficou com ela, só mamou, e depois ela foi lá e entregou ele no templo, ainda pequenininho? Que sentido isso faz? Mas a alegria de Ana foi tão grande em poder gerar um filho, e ela entendeu que ao entregá-lo para o Senhor, ele ia ser bem cuidado, melhor do que por ela. E sem falar que o fato dela ter levado ele para o templo e ele ter crescido lá, ela não virou as costas e nunca mais o viu. Pelo contrário, eram feitas essas visitas anuais onde era ali sacrificado. E se você for ler lá mais na frente, porque o capítulo 2, gente, é um cântico da Ana. Ela canta alegremente depois que ela entregou ele ali, naquele momento, para Eli. E aí ela começa a cantar, falar que o coração dela exulta no Senhor, que o poder do Senhor está exaltado. Nossa, é lindo o cântico de Ana. Depois vocês leem, tá no capítulo 2, até o versículo 11. Aí, depois, mais lá na frente, no versículo 18, vocês vão ver, falando de Samuel, né, crescendo ali, que a sua mãe lhe fazia túnica de ano em ano e levava para ele. Ou seja, todo ano ela fazia uma túnica e levava para o filho dela. E outra, não pense que ela só teve esse filho. Deus abençoou ela e ela teve mais filhos. No versículo 21, ainda do capítulo 2, fala que visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Então, além
de Samuel, ela teve mais filhos, ela não ficou ali sem filhos, ela nunca mais sofreu aquela tormenta que ela sofria. E outra, a bênção que Samuel foi naquele tempo na vida de todos. Então podemos pensar, primeiro, se ela tivesse conseguido ter filhos sem ter passado por esse processo de cura, né? Vamos supor que naquela época não tinha como hoje, é evoluído, tem tratamentos, mas hoje, por exemplo, tem pessoas que vão para os tratamentos, não que eu não acho que tenha que fazer, mas antes de qualquer tratamento, vai falar com o Senhor. De repente é através mesmo do tratamento que as coisas vão se resolver, mas com a mão dele, não é por conta própria. Primeiro entregue nas mãos do Senhor, porque vamos supor que Ana, de repente, depois de muito tempo já sofrendo humilhação ali, ela tivesse conseguido, de repente o negócio virou lá e ela começou a ter filho. Ah, mas ela ia crescer para cima de Penina. Com certeza. Não ia entregar filho no tempo para se tornar profeta. Nada daquilo iria acontecer. Então, aquela idolatria pela dor iria fazer com que ela se afastasse do propósito que Deus tinha através da vida dela de trazer Samuel. E do mesmo jeito com a gente, né? Quantas vezes a gente ainda não recebeu aquilo que a gente está pedindo porque a motivação do nosso coração vai nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Quantas vezes a gente quer, às vezes, vencer na vida, eu vou conseguir fazer aquele curso, eu vou conseguir fazer aquele negócio, eu vou conseguir ganhar dinheiro, porque aí eu vou mostrar para fulano como que se faz, aí eu vou mostrar para fulano como que se deve agir, aí eu vou... Quantas vezes a gente não se pega fazendo coisas desse tipo? E como Deus conhece o nosso coração e nos ama, não nos abençoa com aquilo que tanto almejamos, porque a motivação está errada. Não vai acontecer da forma que tem que acontecer. E aí a gente passa anos após anos orando, às vezes, por algo que é uma bênção na nossa cabeça, e de fato para Ana, o filho era uma bênção, mas que com a motivação errada pode se tornar outra coisa. Aí vamos analisar por outro lado agora. Beleza, Ana ali se derramou na presença de Deus, né? Teve o coração curado e concebeu Samuel. Mas vamos supor que de repente ela fosse tomada pelo sentimento de, puxa, meu bebê, meu filho, eu falei com Deus que eu ia levar ele para o templo quando ele desmamasse. Ai, mas eu não quero não, eu quero ficar com ele. Isso não poderia ter acontecido, gente? Vamos pensar, vamos nos colocar no lugar de Ana. Ela prometeu ali no momento que ela estava ali se derramando na presença de Deus, e aí agora ela está com a bênção na mão, né? E agora ela tem que cumprir com aquilo que ela prometeu. Afinal, Deus cumpriu na vida dela aquilo que ela pediu. E se de repente ela fosse invadida por esse sentimento de, puxa, é meu filho, eu vou criá-lo. Ah, Senhor, me perdoa. Eu quero ficar com ele, né? E aí o que aconteceria? Samuel não se tornaria o grande profeta que fez, não teria feito diferença na vida de muitas pessoas daquele tempo. A história não teria sido da forma que a gente conhece. E seria um grande prejuízo. Mas Ana não. Ana cumpriu com o voto dela. Então tá aí a importância que eu falei lá atrás. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, faz um compromisso com Ele, a gente não pode quebrar esse compromisso, porque tudo faz parte de um trajeto, de uma história, de algo que a gente ainda não visualiza, que a gente ainda não enxerga, mas que já está traçado. Mas que se a gente voltar atrás, fazer diferente daquilo que a gente acordou, as coisas não vão tomar aquele rumo. Então, a fidelidade de Ana ao cumprir ali sua promessa de dedicar Samuel ao serviço do Senhor, ela nos mostra o quão é importante
né, a fidelidade, do compromisso honrado. Ela nos ensina isso, que devemos honrar com nossos compromissos, não só com Deus, mas com todos que a gente se compromete. Hoje a gente vive num mundo que a palavra já não tem muito valor, né? Uma promessa, ela é quebrada assim, ó, com muita facilidade. As pessoas não têm se importado com a integridade moral, mas a história de Ana vem hoje nos trazer essa importância da obediência e do impacto que essa obediência pode ter nas nossas vidas, né? E o valor também do serviço a Deus, quando ela dedicou ali Samuel para dedicar ao serviço do Senhor, isso também nos inspira a buscar maneiras de servir a Deus com os nossos próprios talentos, recursos, fazendo a obra de Deus, levando a sua palavra, amando o próximo, né? A importância também da educação espiritual, porque quando Samuel estava ali crescendo junto de Eli, ele estava recebendo essa educação para o seu ministério profético, né? Então, a gente hoje precisa também buscar não só ter momentos de qualidade com Deus, com a sua palavra, mas também a importância da gente investir na educação espiritual dos nossos filhos, dos jovens, para que eles possam crescer na fé, para que eles possam ter desejo de servir a Deus com eficácia. E, sem dúvida, também a colheita de frutos diante disso tudo, porque o ministério de Samuel teve um impacto ali duradouro na história de Israel. Ele influenciou reis e guiou ali o povo, né, de Deus. Então, isso nos lembra que as nossas ações de fé, de obediência, podem produzir frutos que duram por gerações. Vai influenciar aí todos os nossos descendentes, as pessoas que estão ao redor, e a gente, né, vai embora daqui e os frutos ficam. Então, diante de tudo que eu falei aqui, a gente entende que a confissão no mundo espiritual é uma quebra de maldição. Quando Ana confessou-lhe perante a Deus toda a sua dor, entregou nas mãos dele, ela quebrou aquela maldição da vida dela, da desonra, da afronta, de que ela não podia, e Deus a abençoou. Então, que no dia de hoje a gente possa soltar tudo aquilo que não conseguimos lidar para entregar nas mãos do Senhor, seja uma traição, uma rejeição, um abandono, um desrespeito, seja o que for. A gente precisa entregar e passar por esse processo de cura, para que só então a gente possa receber. Porque quando a gente parar de idolatrar nossas dores, mágoas e ofensa, a gente vai permitir que Deus comece então com o propósito dele na nossa vida. Porque Deus não apenas concede bênção, primeiro Ele nos cura, para então recebermos as bênçãos, né? Para que a gente agora passe a agir com a motivação correta. E assim como Ana compreendeu ali que seu filho não seria apenas uma resposta à sua dor, mas um instrumento para serviço de Deus, que a gente também possa entender que a resposta para a nossa dor, que aquilo que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos, não é só para nos curar, mas é para abençoar não só a nossa vida, mas de todos que estão ao nosso redor. Geralmente eu não faço isso, mas hoje deu vontade de terminar este momento fazendo uma oração por cada um de nós. Vamos orar? Senhor, neste momento eu quero em primeiro lugar te agradecer por, juntamente aqui com meus irmãos, refletir sobre essa história de Ana e aprender com a fé e a perseverança que ela teve. Neste momento eu quero colocar diante de Ti, Pai, todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, todo o peso que carregamos. Ajude-nos a soltar tudo aquilo que nós não conseguimos dar conta sozinhos, que a gente possa entregar completamente em Tuas mãos, para que o Senhor venha curar nossas feridas emocionais e espirituais e que purifique nossas motivações erradas, que nos conceda graça para receber Tuas bênçãos com o coração grato, curado e humilde.
Que as bênçãos que o Senhor venha nos conceder não seja apenas para o nosso benefício, mas que possa transbordar na vida de todos ao nosso redor, trazendo cura, esperança, transformação, trazendo diferença para o teu reino. Que possamos, Pai, ser instrumentos de paz, de amor, assim como Samuel foi naquele tempo, um grande instrumento em tuas mãos. Pai, eu te peço por cada vida que ouviu a tua palavra até aqui, que só vai ao encontro das dores, das feridas de cada uma delas, de cada um deles, que eles possam neste momento fazer como Ana, que eles possam soltar tudo aquilo que não conta sozinho, que não consegue lidar, entregar nas tuas mãos, para que o Senhor possa agir na vida de cada uma, conforme a necessidade de cada uma. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu termino por aqui. Espero que essa palavra tenha encontrado aí um lugarzinho no seu coração que possa fazer diferença, e espero de todo o coração que você consiga soltar mesmo tudo aquilo que tem te afligido e coloque nas mãos de Deus, tá bom? Não esqueça, se você não colocou o like lá no início do vídeo, não esqueça de fazer agora. Compartilhe com amigos, com família, com aquelas pessoas que você sabe que está precisando de ouvir uma palavra dessa, que dessa forma você evangeliza também, né? Se quiser deixar uma mensagem aqui, vou responder com todo carinho. Desejo um ótimo fim de semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.